Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a essa palestra sobre o impacto das tecnologias no futuro do trabalho. Meu nome é Bruno Nascimento e eu vou falar então, refletir um pouquinho com vocês sobre esse tema hoje, tá? Principalmente instigá-los, né, sobre algumas reflexões importantes do futuro e principalmente, né, entender como tudo que está acontecendo ao nosso redor vai impactar no trabalho daqui para frente. Para começar então, acho que é importante eu me apresentar. Meu nome é Bruno Nascimento, eu sou gerente de RH, Business Partner, trabalho em RH há mais de 10 anos e sou um entusiasta do tema de digital. Eu já trabalhei com várias iniciativas digitais na empresa onde eu atuo, fui líder de um projeto bastante importante da criação de um aplicativo de RH. Nesse aplicativo a gente tem inteligência artificial, trabalho com várias automações também de processos. Então é um tema que eu gosto bastante e que eu fiz bastante pesquisa também, venho sempre atualizado sobre o que está acontecendo e eu quero compartilhar com vocês então um pouquinho dessas pesquisas e um pouquinho das minhas percepções de por onde estamos indo, principalmente com o objetivo que vocês tenham essa reflexão e se preparem, se adaptem, porque o futuro é agora. Então, para começar então, acho que esse slide aqui eu trouxe fazer um momento nostálgico aí. Se vocês conhecem essas tecnologias ou já utilizaram isso, né? Então, aqui nós temos alguns exemplos de algumas tecnologias do passado que eram muito comuns na vida de todas as pessoas, né? Principalmente para aqueles que nasceram antes dos anos 90. O curioso é que se vocês mostrarem isso hoje para os filhos de vocês, para os aprendizes ou até para os estagiários das empresas, muitas pessoas não vão nem saber o que é isso, o que é um disco, o que é um disquete, um filme de uma câmera, né? Então, eu acho que eu trouxe isso para exemplificar que o mundo está mudando, né? E está mudando cada vez mais rápido, né? Então, a mudança ela é uma constante que permeia as nossas vidas, ela já está conosco há bastante tempo, mas com a tecnologia está acontecendo de forma cada vez mais rápida e cada vez mais intensa. Vamos chegar então um pouquinho mais perto da nossa realidade de hoje. Aqui, pessoal, a gente tem várias coisas que não existiam há 15 anos atrás, né? Então, aqui eu tenho certeza que todo mundo já utiliza, já está familiarizado com essas tecnologias. Quem aqui não tem um Instagram ou nunca usou um WhatsApp, seja na empresa, na vida pessoal, não conhece talvez a Tesla, a tecnologia 4G, o YouTube, o Spotify, tem um celular Android, eu estou gravando no celular Android. Então, eu acho que são coisas que estão no nosso dia a dia, mas se a gente parar para pensar, não existiam há 15 anos atrás. Então, vejam que a mudança ela está ficando cada vez mais rápida. E daqui para frente é ser ainda mais rápido. Não vai demorar mais 15 anos para a gente ter o próximo salto, né? Então, são exemplos de transformações digitais. E aí eu acho que convém falar também da pandemia, né? Com a pandemia nós tivemos aí uma adoção muito mais rápida de várias ferramentas, né? Antes da pandemia, se a gente pensasse, por exemplo, em home office ou qualquer outra coisa, é difícil a gente pensar que a gente teria tudo isso em larga escala como nós temos hoje, né? Mas então a pandemia veio e acelerou a implementação de muitas coisas, né? E aí nós vamos ter um legado disso, a gente não volta 100% para trás, então a gente vai ter aí reflexos e uma continuidade e de novo, nesse movimento que vai ficar cada vez mais rápido aí de mudança, tá? E aí esse movimento ele tem um nome, né, que é o quê? Que é a transformação digital, tá? Então o que é a transformação digital? Achei interessante trazer aí uma definição desse tema, né? Então vou ler aqui rapidinho, né? Então transformação digital nada mais é do que um processo em que as empresas utilizam a tecnologia para melhorar o seu desempenho, ampliar o seu alcance e otimizar os resultados. Essa transformação ela gera uma mudança de mindset em toda a empresa, tanto internamente quanto externamente para os clientes. Então vejam que a transformação digital ela está no centro de tudo que está acontecendo e ela vem impactando as empresas, mas vem impactando todas as pessoas de uma forma bastante geral. Então eu coloquei aqui 4 pilares, né, para a gente pensar um pouquinho.
Então, essa transformação já impactou a educação, como nós conhecemos. Hoje nós temos muito conteúdo online, muito conteúdo disponível para as pessoas, basta elas buscarem dos mais diversos temas, dos mais diversos assuntos, muita coisa grátis, que isso também quebra muitas barreiras. O mundo dos negócios, com certeza, nunca mais será como era antes. A gente tem um cliente muito diferente e as empresas já perceberam que precisam se readaptar, rever os seus modelos de trabalho para que se continuem competitivas e se adaptem a esse novo mercado. O lazer também tem muita coisa nova, jogos digitais, as pessoas ficam cada vez mais tempo no celular, a gente tem redes sociais e tudo isso que chama muita atenção, prende muita atenção das pessoas e é uma nova forma de lazer. E com certeza a comunicação. Eu duvido que alguém aqui não utilize o WhatsApp, entre outras ferramentas aí, até para reuniões nas empresas, o Teams, o Zoom, o Google Meets. Então, tudo isso mudou a forma como a gente estava acostumado a trabalhar e está impondo aí um novo ritmo, uma nova realidade aí. Bom, e aí diante de todas essas mudanças, é uma certeza que o amanhã não será como hoje. E a gente precisa ficar atento a essas mudanças para não ficar para trás, buscar se adaptar a esse novo cenário. Nós estamos na era da transformação e essa transformação ela é cada vez mais exponencial. Eu falei um pouquinho das tecnologias que estão no nosso dia a dia no slide anterior e aqui eu trouxe um pouquinho das transformações que não são tão óbvias, mas que já estão ao nosso redor. Então, se vocês pararem para olhar aqui, a gente tem o mobile, que vai gerar e está gerando cada vez mais essa economia e essa tendência de compartilhamento das coisas. A questão da nuvem, que possibilita carros autônomos, que possibilita diversas outras mudanças tecnológicas. A nanotecnologia, que veio para ficar e também possibilita várias mudanças e avanços tecnológicos. E aí a gente vê um futuro onde nós vamos ter veículos autônomos, uma economia circular, uma preocupação com o planeta cada vez maior, né? Cidades inteligentes, criptomoeda, uma nova economia. Então tem muita coisa acontecendo, muitos estudos, muitos desenvolvimentos que sem dúvida vão mudar o que a gente conhece hoje, vão trazer uma nova perspectiva em um período cada vez mais curto, cada vez mais rápido, né? A gente para pensar, nanotecnologia, né? Um carro andando sozinho, muitas vezes a gente pensa, putz, isso não é para mim, isso vai demorar 10 anos, isso não vai existir. E não é assim. Quando a gente vê a velocidade das coisas, é muito provável que isso evolua em uma velocidade cada vez mais rápida a partir de agora, principalmente quando a gente pensa nas evoluções em inteligência artificial, internet das coisas e tudo mais, né? Então a máquina está cada vez mais inteligente, contribui para esse avanço e as coisas acontecem, como eu disse, né, em um ritmo cada vez mais exponencial. Eu não sou vidente e nem posso prever o futuro. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas baseado nas pesquisas, eu acredito que tudo é possível. Por mais poderosa que a tecnologia seja, eu acredito muito que ela é uma ferramenta. Então, ela sem dúvida vai mudar tudo que nós conhecemos, mas tem que ficar claro para que ela serve. Ela serve para acelerar, simplificar e ampliar o alcance, né? Então, tudo vai depender da forma que a gente utiliza essa ferramenta. Eu vejo muitas pessoas no meu dia a dia que com o Excel conseguem fazer muito mais do que outras com um sistema de milhões de dólares, né? Mas isso não é regra, né? É óbvio que eu vejo que as empresas que investem mais em tecnologia conseguem criar coisas diferenciais, competitivos maiores, tá? Então, eu acho que aterrissando aí na nossa realidade de negócios, tudo se resume à experiência do cliente. É isso que a gente está vendo hoje, né? Então, como que eu proporciono uma melhor experiência para o nosso cliente? E aí, baseado nisso, a tecnologia é uma grande aliada, com certeza, mas, de novo, ela é uma ferramenta. Aqui eu trouxe alguns bancos que refletem bem como a tecnologia impacta no desenvolvimento e no crescimento de empresas. O setor financeiro ele é um setor que possui muitas barreiras de entrada, então é muito difícil ter novos entrantes e por muito tempo nós tivemos poucos players, poucos bancos aí que dominavam esse mercado. Com o avanço da tecnologia, nos últimos anos nós tivemos aí muitas fintechs, muitas novas empresas, novos ingressantes aí que vieram
e que marcaram o mercado e que estão fazendo a diferença. E aí tem uma pesquisa aqui, né, do top 10 aí dos melhores bancos, e percebam que a maioria aqui são bancos digitais. Então, por que está acontecendo tudo isso, né? Então, a tecnologia possibilita muitas coisas. Além da tecnologia, eu acho que é sempre importante dizer a mudança do perfil do consumidor. As pessoas querem coisas diferentes, querem uma experiência diferente, não querem mais aqueles serviços que são iguais para todos. E aí, esses pequenos players conseguem fazer isso, conseguem ter essa experiência diferenciada. E aí, quais são os insights, então, dessa lista também para fechar? Primeiro que o banco número 1 dessa lista não dá lucro, coisa doida, né? A maioria são digitais e entre os 10, veja que nós temos poucos dos considerados mais tradicionais, então isso também é um sinal que as coisas estão mudando. Acharam chocante, imprevisível? Para mim isso é exatamente um reflexo desse novo mundo, desse novo contexto que nós estamos vivendo, né? Contexto esse que nós temos aí um contraste entre a velha economia, onde eu tinha grandes empresas que dominavam esse mercado, mudando para um contexto onde na economia digital os pequenos eles têm muito poder e muita força, exatamente por isso, porque as pessoas querem experiências mais customizadas e muitas vezes esses players tradicionais, essas grandes empresas não conseguem proporcionar, então está gerando uma pressão também para as grandes empresas para elas pensarem como elas se adaptam e como elas se inserem nesse novo mercado, porque realmente as pequenas empresas, as startups, elas têm crescimentos exponenciais. E aí eu vou afunilando cada vez mais essa reflexão, já falei um pouquinho então da mudança do mercado, já falei um pouquinho da mudança das empresas, do cenário tecnológico, e aí agora está na hora de falar então do trabalho, né? Se tudo isso está mudando, com certeza isso vai refletir no trabalho, e como a gente trabalha, como é o perfil do profissional e tudo mais. Eu trouxe uma pesquisa aqui da PwC, onde mostra, né, aí tem algumas tendências do que vai mais impactar o trabalho nos próximos anos. Então vejo que, sem dúvidas, o número 1 aqui são a parte tecnológica, né? Então é óbvio e nós já falamos disso. Outros aspectos não tão óbvios é a escassez. Então a escassez também muda a mentalidade das empresas, de como fazer mais com menos. A gente tem também a questão da alteração nos centros de poder, e isso pode trazer muitas instabilidades, vídeo que a gente viu recentemente de conflito entre os Estados Unidos e China, pela guerra do 5G. Alterações demográficas com o home office, a gente vê aí uma tendência também dos profissionais migrarem desses grandes centros agora para interior, uma vez que é possível trabalhar remotamente. E detalhe, muita gente nem sabia disso. E aí, falando então do trabalho, eu trouxe aqui 3 perspectivas diferentes baseadas em uma pesquisa da Deloitte. Então vamos ler comigo, né? Se a gente pensar aqui nos clientes, o que eles estão buscando? Eles querem produtos e serviços por recursos mínimos, ou seja, pelo menor preço possível, mas ao mesmo tempo eles querem satisfazer essas necessidades conhecidas e não atendidas, que é a questão da customização. Eu quero algo customizado, algo para mim, que muitas vezes essas empresas grandes não conseguiram atender. Uma experiência única, isso faz toda a diferença, né? E também a questão do significado de alcançar aspirações por si e pelos outros. Se a gente pensa na força de trabalho, a gente pensa aí também na parte de reduzir os esforços e o tempo necessários para o trabalho, e aqui entra muito forte toda a parte de automatização que a gente está vendo aí. A parte de desenvolver novas habilidades e competências, né? E o potencial para o futuro avanço, fundamental, e eu já vou entrar em mais detalhes dessas competências e até de algumas novas profissões. E essa conexão a um propósito maior de realizar um trabalho que alcance mais do meu potencial. Aqui a gente fala muito de significado e propósito, principalmente para as novas gerações que estão entrando no mercado de trabalho. Essa conexão com a empresa, esse senso de pertencimento, e principalmente o significado do seu trabalho, ele é muito importante e é o que vai ditar, né, acima de salário, remuneração, a escolha profissional de uma pessoa. E por fim, aqui a parte da empresa. O que a gente tem aí? A gente tem empresas, né, que vão buscar operar mais rápido e mais barato, óbvio, é regra do mercado.
alinhado com o que falei, inclusive, de escassez de recursos. O objetivo das empresas é crescer as receitas e expandir as margens e articular um propósito que interesse a todos os stakeholders. Então, também muitas empresas têm aí ações em bolsa, então essa parte também é importante. Eu já tinha dito de planeta. Então, a gente vê aqui tudo em perspectiva, caminhando dessa forma aqui. E aí, entrando mais no detalhe, eu acho que é importante também trazer esse aspecto da automação. Então, a divisão do trabalho, ela vai ter cada vez mais máquinas trabalhando junto com as pessoas. Vejam nesse estudo que em 2018 nós tínhamos 71% de humanos e 29% de máquinas inseridas no modelo de trabalho. Em 2022, essa proporção já muda para 58% de humanos e 42% de máquinas. Veja o crescimento que está ganhando, né? Em 2025, existe uma previsão de 48% de humanos e 52% de máquinas. Ou seja, nos próximos 4 anos, nós já vamos ter mais máquinas do que humanos trabalhando em empresas. Então, isso também é outra coisa que muda drasticamente a realidade de negócios, né? Então, nós temos várias automações, inteligências artificiais, máquinas mesmo que automatizam processos manuais, RPAs. Assim, pessoal, isso é uma coisa que veio para ficar, é uma tendência e é uma coisa que já é presente em muitas empresas. Algumas empresas estão mais avançadas sim nesse processo, outras não, mas assim, lembre-se que a adaptação ela é fundamental nessa nova realidade. E mais cedo ou mais tarde as empresas vão precisar fazer isso, até porque está alinhado com essas necessidades que a gente acabou de ver naquele quadro. As empresas querem produzir mais, gastando menos. Não tem como não ter máquinas, não tem como não automatizar o máximo possível, mas sempre focados na experiência do cliente. Bom, e aí, pessoal, nós chegamos então em profissões do futuro. Com certeza, além dessa mudança, vão existir profissões que hoje elas não existem ou são pouco conhecidas, porque são novas demandas que vem aí. E aí eu quero passar para vocês algumas profissões que a gente já tem aí estudos e que fazem muito sentido existir diante desse novo contexto que nós temos aí. Então a primeira delas é esse walker, talker. Pode ser que exista muito, com o envelhecimento da população, vai ser cada vez mais comum ter pessoas para passarem dia com idosos, fazerem caminhadas, terem uma companhia. As pessoas vão buscar isso sim, isso tem uma grande chance de se tornar uma profissão. A parte do designer educacional, então com a tecnologia tudo mudando, né, eu acho que já ficou claro que as pessoas têm uma boa experiência com a educação. Não é pegar slide, colocar na tela e gravar, né, que você vai ter um bom resultado. Então a gente precisa de um designer para ver qual que é a melhor experiência para fornecer essa aprendizagem para as pessoas, e aí esse designer educacional tem essa responsabilidade. A gente tem uma profissão emergente de gerente de equipes humanas e máquinas, então com essas automações vai ter essa transformação e a pessoa precisa saber administrar os dois recursos, como o humano interage com a máquina e vice-versa. A parte do streamer é bastante importante, a gente já vê hoje youtubers, TikTok e todas essas coisas que a gente tem muita gente gerando conteúdo. Não é bem uma profissão ainda, mas muita gente já ganha muito dinheiro, então essa profissão tende a se consolidar e ficar mais formal e crescer cada vez mais no que tange a essa geração de conteúdo para a internet, para as redes sociais. Uma outra profissão é a questão do técnico de impressão 3D. Então a impressora 3D ela já existe, mas pouca gente ainda a utiliza, mas ela permite uma gama muito grande de serviços e de possibilidades e de criação de coisas para atender necessidades ainda pouco exploradas. Sem dúvidas, a gente vai precisar de um técnico, de uma pessoa para lidar com esse equipamento que cresce cada vez mais. Eu coloquei aqui no centro essa que eu acho mais curiosa, que é o minerador espacial. Assim como nós tivemos no passado os mineradores que buscavam ouro, que escavavam minas, é muito provável que no futuro a gente tenha um minerador espacial que vai fazer esse mesmo trabalho para a construção de cidades em outros planetas. Não acho isso impossível, principalmente considerando a corrida espacial que nós estamos vendo hoje, né, principalmente lideradas pelo Elon Musk, pelo Jeff Bezos. Então isso se torna uma profissão bem possível. Uma outra questão aqui é o designer de personalidades robóticas. Então também conforme a inteligência artificial cresce,
é muito comum que a gente vai precisar de alguém para criar a personalidade, como que a gente quer que essa tecnologia interaja dentro das empresas e interaja inclusive com os clientes. Eu acho que um grande exemplo aqui, bastante conhecido, é a Magalu. Então a Magalu tem uma personalidade e ela ainda é uma dentro de um mundo muito grande aí de tecnologias artificiais, mas ela é uma que se destaca. E eu acho que com essa profissão vamos ter mais Magalus, mais inteligências artificiais com personalidade aí ao nosso redor, influenciando nossas compras, influenciando as empresas. Uma outra tendência bem forte é o perito forense digital, então também conforme aumenta a tecnologia tem uma tendência de aumentar crimes cibernéticos e a gente vai precisar de uma pessoa especializada nisso. Operador de criptomoedas, a gente tem o Bitcoin aí que está muito em evidência, mas ele não é a única moeda disponível hoje e a gente vê uma tendência de se fortalecer e criarem-se novas e a gente vai precisar de uma pessoa dedicada 100% a isso. Um analista de calamidades cibernéticas, imagina sequestro de dados e tudo mais, então a gente vai precisar de pessoas focadas nisso também, é um pouco relacionado à segurança de informações. E a parte do próprio conselheiro fitness, que também pode ser uma tendência e uma evolução do personal trainer que existe hoje, que vai fazer consultoria aí digital, de outras formas, criar planos customizados, as pessoas treinarem em casa ou treinarem na academia. Então também eu vejo isso como uma possibilidade bastante tangível e bastante real, tá bom? Novamente, pessoal, eu não estou aqui para prever o futuro, mas acho que essas são grandes tendências aí baseadas em muitas pesquisas feitas e com a nossa realidade que está mudando cada vez mais. Eu já falei de profissões e aí eu acho que nesse contexto é importante falar também de competências. Se vamos ter novas profissões e até para as tradicionais que já existem, eu acho que a gente vai ter mudanças também no jeito de fazer as coisas. Então, se tem mudança no jeito de fazer as coisas, a gente tem mudanças também das competências mais valorizadas e menos valorizadas. Então, o que está crescente, o que é importante é que as empresas estão buscando? Cada vez mais competências relacionadas ao pensamento analítico, inovador, flexibilidade cognitiva, aprendizagem ativa, criatividade, originalidade e inovação. Então acho que essas são as principais e está muito relacionada à adaptação, exatamente porque o futuro ele é cada vez mais incerto, o que a gente precisa saber é sempre se adaptar a ele. E ao mesmo tempo nós temos competências decrescentes muito relacionadas à destreza manual, a atividades mais braçais, operacionais e repetitivas. Por quê? Porque máquinas virão e isso são atividades facilmente automatizadas. Então com isso tem uma mudança. Acho que é muito importante as pessoas se prepararem, porque realmente vai ter uma guerra entre máquinas e humanos, as máquinas vão roubar os nossos empregos? Com certeza não, com certeza há espaço, contanto que existam adaptações. Então eu não acredito que as máquinas vão roubar os nossos empregos, mas eu acho que o mercado vai mudar e os profissionais precisam se adaptar a esse novo cenário competitivo, principalmente considerando essas novas competências. Tudo isso aqui dá para aprender, pessoal. São coisas que você tendo interesse, correndo atrás, você consegue se desenvolver, independente da sua área de atuação, tá? E aí, eu acho que é muito importante, então, dito isso, entender que você precisa se desenvolver, você precisa correr atrás de coisas diferentes, porque a realidade é outra e ela não vai ser igual a 5 anos atrás. E aí eu trago aqui também 4 aspectos interessantes para você não ser uma vítima do futuro, né? Quem vai ser a vítima do futuro? Quem não se preparar. Então a gente pode ter aí pessoas que são negadores. Então é aquele tipo de pessoa que a pandemia veio, o home office veio, mas eu não acredito nisso, não acho que isso vai acontecer. Ou então, quando eu mostrei aqui as profissões do futuro, falar minerador espacial, esse cara tá louco, tá viajando, né? Então, cuidado, não seja um negador. Eu acho que, como eu disse, não é possível prever o futuro, mas a gente tem que estar sempre com a cabeça aberta para buscar se adaptar. Uma segunda coisa que é importante é você não ser um especialista das coisas.
Não é porque você sabe tudo ou conhece muito de uma área que quer dizer que você é um especialista e não precisa mais aprender. As coisas estão mudando tão rápido que você precisa buscar cada vez mais se aprimorar, se desenvolver, entender o que está acontecendo ao nosso redor para você continuar competitivo e no jogo. Um outro aspecto importante para não ser uma vítima do futuro é não ser um super simplificador. Tudo é simples, tudo dá para simplificar, achar que tudo, isso é só fazer isso ou aquilo e vai dar tudo certo. Não é. Tem coisas que têm complexidades bem altas, né? E principalmente falando de desenvolvimento pessoal, tem coisas que demoram um tempo até você se adaptar, até você criar uma nova competência. Então não simplifique as coisas ou subestime as mudanças. E por fim, não seja um reversionista, achar que as coisas vão voltar para o passado, né? Um exemplo de novo, quando a pandemia passar, quando todo mundo for vacinado, as coisas vão voltar como eram antes e eu vou voltar a fazer tudo como eu fazia antes. Não vai, pessoal. Isso não vai acontecer. Então a pandemia, por exemplo, ela deixa um legado e as mudanças vão continuar acontecendo. Então as coisas não voltam a ser como era antes. Se a gente pensar aqui lá no começo da palestra, né, quantas coisas não existiam há 15 anos atrás e muito mais coisas vão ser inventadas daqui para frente. Então o futuro é um caminho sem volta, onde a mudança é a única certeza que nós temos, que as coisas vão mudar. E aí, para fechar, então, acho que ficam aí 3 reflexões chaves que eu trago aí para vocês, baseadas em tudo que eu disse aqui, tudo que a gente viu de tendência, e eu acho que o que eu acredito que é importante para um profissional do futuro. Primeiro é o conceito de lifelong learning, então não sei se todos conhecem, mas é a questão de aprender para a vida, né? Então hoje, pessoal, não achem que vocês fazendo uma faculdade de 5 anos, vocês vão ser um excelente profissional e vão estar preparados para tudo, vão aprender tudo, ou que fazem um curso e acabou. Sinto muito, galera, não é assim. Então agora a vida, o aprendizado, ele é para a vida. As pessoas precisam buscar se aprimorar, conhecer cada vez mais a sua área, entender o que está acontecendo cada vez mais, porque a mudança ela é constante. Então tem que buscar o conhecimento para sempre. Uma outra coisa que fica muito óbvia depois de tudo que eu disse é a questão da adaptabilidade. Então tudo que está vindo aí, a gente precisa aprender a se adaptar e a viver com isso. Então, é muito importante ter essa cabeça aberta, né? Vai ter dificuldade no início? Com certeza. Sempre que a gente sai da zona de conforto, gera um medo. Mas é importante se desafiar, buscar compreender essas novas coisas que estão acontecendo para a gente se manter no jogo, né? Se adaptar ao que está vindo por aí. E casa com essa terceira reflexão, que é a questão da colaboração, né? Eu não preciso saber tudo, eu também posso buscar pessoas que vão me ajudar e essa parte de colaboração, ela também faz a diferença. Nunca uma pessoa sozinha vai ser tão boa quanto uma equipe. E aí a gente também está na era da diversidade e sabendo colaborar, a gente consegue com certeza ter resultados exponenciais, crescer muito, aprender muito com o outro e gerar muito valor para as empresas. Então é isso, eu acho que essa é um pouco da mensagem, da reflexão que eu gostaria de passar e fecho aqui com 2 frases. Então eu acho que a primeira é do nosso amigo Steve Jobs, né, onde ele diz que a tecnologia move o mundo. Eu não tenho dúvidas disso e eu espero que para vocês isso tenha ficado mais claro depois de tudo que eu mostrei de tendências, de tecnologias novas que estão vindo por aí ou já estão presentes na nossa vida, mas eu também deixo uma reflexão que é um pensamento muito meu, que, como eu disse também no decorrer dessa palestra, eu acredito que realmente a tecnologia é uma ferramenta muito poderosa de transformação. Ela muda tudo, ela vem para mudar e ela vem para causar muito impacto no ambiente de trabalho. Mas eu acho que ao mesmo tempo eu acredito muito que o diferencial competitivo das organizações vai estar sempre no seu material humano, porque a tecnologia ela é uma ferramenta. Quem usa essa ferramenta somos nós. Então, adaptabilidade, aprender para sempre e saber ser um parceiro da tecnologia para utilizá-la em favor das empresas e utilizá-la na sua vida profissional para se desenvolver, para criar, transformar e gerar diferenciais competitivos. É isso, pessoal, essa é a minha mensagem. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pelo tempo, pela paciência e eu espero que eu tenha
contribuído um pouquinho com o desenvolvimento de vocês e que essas reflexões que nós fizemos aí no decorrer desse tempo gerem insights interessantes e ajudem vocês a criarem coisas novas. Lembrando também, eu tenho um canal no YouTube para quem quiser dicas de carreira. O meu canal se chama Decole na Carreira. Eu dou várias dicas aí para profissionais sobre recrutamento e seleção, como encontrar o seu novo emprego, dicas de carreira, como fazer um plano de desenvolvimento individual, quais os cuidados para você tomar na sua carreira, e um material também só para profissionais de RH, entender um pouquinho o que é o RH, quem quer trabalhar lá, business partner e tudo mais. Quem quiser conhecer um pouquinho, por favor, entre no YouTube, Decole na Carreira. Eu agradeço bastante aí e com certeza tem material de bastante conteúdo. Até breve e muito obrigado.